gente! Chegamos para mais uma aula aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Dani Delinski, professora de costura criativa, e toda quinta-feira eu venho aqui 8 horas da noite trazer um conteúdo gratuito. E a gente tá aqui numa leva de peças fáceis, peças rápidas de produzir, e a gente vai produzir uma peça que fica a coisinha mais linda, e ela pode se transformar tanto numa bolsa como numa nécessaire. Você pode dar a sua cara, soltar a criatividade e costurar com qualquer material que você tem aí, usando essa técnica que vocês vão aprender. Bom, então vamos lá, vamos preparar a nossa peça de hoje, tá? Então aqui eu tô usando o sintético matelado luxo, nessa cor verde lima, que é lindo. Esse material ele tem lá no site, eu tô deixando pra vocês aqui o site, onde você encontra todos os materiais, tá? E esse aqui, gente, ele é um sintético que apesar de ser um pouquinho mais espesso, ele é 1.0, ele é macio e ele tem uma grande característica que ele não amassa. Então, a memória dele é curtíssima, olha lá, você pode fazer com a técnica da costura luva sempre, porque ele não vai amassar. A gente vai fazer alguns detalhes nessa peça aqui, usando o sintético Prada, tá? E pra fazer esse molde, tchananana, cuidado com os pratos, mas é isso mesmo. Você vai cortar o redondo de um prato. Pronto, cortou o redondo de um prato, você tem aqui o seu molde, que é o que vai trazer detalhe na lateral dessa nécessaire, que vai ficar a coisa mais lindinha. Vamos precisar também de um forro, e eu escolhi aqui o forro suíte, tá? O forro suíte, ele é um forro 100% impermeável, que tem essa estampa de poá bonitinha. Ele é um 0,40 fundo em malha de poliéster, então ele também traz estrutura, e o legal é que ele facilita a limpeza da nossa peça. E demais, apenas um pedacinho de zíper e um cursor ou 2 cursores, caso você queira. Tô usando o zíper em metro, que é o zíper 5/6, tá? E eu já vou passar as medidas que a gente vai utilizar. São apenas esses cortes, esses materiais. Lembrando, se você quiser fazer com tecido, coloca o tricoline, a manta e um TNT 80 ou 150, depende da estrutura aí que você quer, que você também vai ter um resultado super bacana fazendo essa peça. Então bora lá, vamos falar da preparação da máquina e das medidas da peça. Então eu cortei 42 por 30 no meu material principal e no meu material de forro. E aí eu peguei um prato, isso mesmo, e fiz um círculo. Esse círculo ele tem um diâmetro de 19 centímetros. Então pega um prato aí na sua casa, minha senhora, faz o desenho dele e recorta. Você pode usar isso aqui para fazer detalhes em vários tipos de peça, tá? E a gente vai iniciar fazendo o quê? Dividindo este círculo ao centro. Então, ó, tá aqui o meu círculo, eu achei o meio dele e aí eu vou dividir este círculo ao centro. Esse detalhe eu tô fazendo no sintético Prada. Ele é um 0,8 fundo em malha de algodão, mas você também pode fazer com sintético Doll, com sintético Montana, com sintéticos mais espessos e menos espessos. É um detalhe legal para vocês usarem aí. Agora a gente vai montar isso aqui. Então, como que a gente vai fazer, ó? Cada um vai vir para um lado. Vou dobrar o meu material, que tem a medida de 42, tá? 42 por 30. E aí, você inicia aqui, ó, achando o meio desta parte e da outra também. Pronto. Achei todos os meios, então, ó, meio aqui, ó, da metade dos meus círculos, tá? Então, era um círculo inteiro que foi dividido ao centro e achei os 2 meios aqui também. O que que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui, ó, meio com meio e vou passar uma costura na extensão toda reta primeiro, prendendo esse círculo aqui, que é o que vai trazer detalhe à minha peça. Para costurar essa bolsa, eu vou usar uma linha de poliamida número 60. Aqui, para facilitar o visual de vocês, eu vou usar a bege mesmo no detalhe preto, tá? Mas o ideal seria que você colocasse uma linha preta nesse caso. Enfim, se você gosta da costura aparente como eu não vejo problema. Vou usar a cor bege 18, que pra mim é uma cor neutra, que combina com todas as cores. Então eu não sou muito de ficar trocando cor de linha, mas não tem problema se você quer trocar a cor da sua linha. Desde que você, se estiver fazendo em sintético, se atente a usar essa linha de poliamida número 60, que é uma linha mais resistente, feita para costuras de materiais sintéticos. Caso você esteja fazendo com um material de tricoline, você pode estar utilizando uma linha de poliéster, tá? Que é uma linha mais reforçada que a linha de algodão.
Se o seu tricoline não tiver nenhum tipo de estrutura, a linha de poliamida vai enrugar esse material, porque ela é uma linha muito grossa para uma camada muito fina de tecido. Então, se tiver estrutura, dá para usar a linha de poliamida. Caso contrário, usem a linha de poliéster. A costura da peça é bem tranquila, ela não tem muita camada nem nada. Então, no caso do sintético, agulha 16 para costurar essa peça, independente se sua máquina é doméstica ou industrial. E se você tiver no tricoline, a agulha 14 dá tranquilamente para costura dessa necessaire. Vamos lá, vamos iniciar aprendendo agora esse detalhe, esse círculo no nosso material. E para essa costura, que é uma costura de fora da minha peça, eu vou estar utilizando o ponto 5 da minha máquina. Se o mais largo da sua máquina é o 4 ou o 4,5, opte pelo ponto mais largo sempre, não tem problema. Por quê? Porque é só uma costura para fixar os dois e deixar aquela costura aparente bem bonita. Toda costura vai iniciar com o retrocesso. Então aqui nós já vamos costurar beiradinha com beiradinha. E aí, depois que prendeu a extremidade, então isso aqui não sai mais do lugar. Agora eu vou iniciar essa costura prendendo o restante aqui na minha peça. O sintético ele tem esse benefício de todos eles nos permitirem esse acabamento no fio do material. Então, ele não desfia. E isso pode ser feito com qualquer sintético, porque é uma característica deles não desfiarem. Então, o que eu fiz? Nada mais foi isso aqui, que uma sobreposição do sintético Prada em cima do matelado luxo para fazer um detalhe na peça. Eu vou repetir o mesmo processo deste outro lado, prendendo sempre primeiro a extremidade e depois vindo para o resto. Assim eu vou garantir simetria e que tudo sempre vai ficar na posição que deve. Passei a costura, já ficou assim. Agora a gente vai fazer o quê? Dobrar este material ao centro e marcar um quadradinho de 3 por 3 aqui na parte de baixo. Então, onde está esse círculo aqui, nós vamos marcar a profundidade. Essa profundidade você pode marcar do tamanho que você quiser. Se você quiser uma profundidade maior do que 6 centímetros, se você quiser uma profundidade maior ou menor, você pode marcar a profundidade que você quiser, tendo o entendimento de que se eu marquei 3 por 3, quando eu abrir eu vou ter 6 de profundidade. Marcamos aqui embaixo 3 por 3, na parte de cima eu vou fazer uma marquinha de 1 por 1, apenas para fazer aqui um acabamento pro meu zíper, para ele não ficar aquele zíper que grita para fora da minha peça. Então a gente já reduz aqui uma caixinha de leite de 1 por 1, eu marquei 1 por 1 aqui, e 3 por 3 aqui em ambos os lados. Essa é a modelagem. E aí eu já vou recortar tudo junto, os 4 ladinhos. Cortamos, ó, ficou todo recortadinho aqui. Então, esta já é a modelagem da nossa peça. Repeti os recortes também no nosso material de forro e já ficou prontinho. Agora, eu resolvi colocar aqui uma faixa de detalhe. Então, peguei uma alça luxo, tá? Essa é uma alça de 4 centímetros, tem lá no site. Coloquei uma fita dupla face, que são essas fitinhas aqui de papel, tá? Pra colar aqui e facilitar pra mim. Aqui é uma faixa de detalhe, isso aqui é totalmente opcional. Você pode ou não colocar aqui na frente da sua peça. Para facilitar a minha colagem, eu vou usar a régua. Então, a 4 centímetros de cima para baixo, coloquei a minha régua, tirei o papelzinho da minha fita dupla face e eu vou colar isso aqui. Depois, já entro na máquina aqui e vou passar uma costura nas duas laterais para fixar essa faixa na parte frontal. Pronto, costurei, ficou assim o detalhe frontal. E aí, eu vou achar o meio e já vou posicionar a minha etiqueta. A minha é essa plaquinha de metal, tem em sintético também, então vocês podem fazer tanto de metal como de sintético, acrílico. E essa plaquinha ela é super fácil de aplicar, basta perfurar aqui e colocar a etiqueta. Essa é de garrinha, é só abrir pra fora. Então, já tá aqui a minha etiqueta, você tem a liberdade de colocar essa etiqueta onde você quiser, tá? Mas a minha já tá posicionada aqui. Eu resolvi colocar também uma alça de mão. Então, eu cortei uma tira de 25 centímetros da própria alça luxo de 4 centímetros. Para colocar essa alça, eu vou iniciar colocando ela bem em cima dessa faixa e eu já vou dobrar ela aqui, ó. Então, lembra, a alça ela sempre vem dobrada aqui. Você pode fazer ela maior, menor, tá? E aí, eu vou passar uma costura aqui já prendendo essa alça na lateral da minha peça.
Reparem que ela fica pra dentro e cuidado pra sua alça não ficar torcida. Pronto, ó, alça colocada, então vai ficar uma alcinha aqui pra carregar a necessaire. Agora a gente vai aplicar o zíper. E para aplicar o zíper é muito fácil, então você vai pegar, aqui eu tô usando o zíper em metro, eu vou posicionar ele assim, ó, frente do dentinho, olhando pra frente do meu material, e eu vou passar uma costura aqui, ó, na beiradinha do nylon. Essa costura do zíper, ela é feita bem na beiradinha. Então, bem aqui na beiradinha do material, você vai iniciar e vai passar a costura. Então, passei a costura aqui, ó, do meu zíper. E se você é iniciante, para você nunca errar, por isso eu não destaquei o zíper, porque a regra sempre vai ser frente do dentinho, olhando para frente do material. Basta deitar ele aqui e passar a costura aqui. Se você quiser abrir esse zíper, você pode, desde que ele fique nessa posição, frente, olhando para frente. Então, frente do dentinho, olha para frente do nosso material e repassa a costura. Não esquece nunca do retrocesso no início e no final, então fiz a costura aqui. Agora eu vou abrir e o meu zíper agora já está todinho na posição que ele tem que estar. Bom, agora pega o seu forro e você vai posicionar ele assim, ó, frente com frente. Então, posiciona beiradinha com beiradinha aqui em cima e beiradinha com beiradinha aqui. E nós vamos costurar agora as duas laterais. Lembrando que essa costura interna eu faço sempre num ponto 3,5 e a costura externa no 4,5 ou no 5. Feito as duas costuras, nós vamos desvirar essa peça, jogando bem o teu forro lá pro lugar do forro. Então, desvira bem, ó, faz isso aqui pro zíper vir bem pra fora. Joga aqui esse forro bem pro lugar do forro e a gente vai rebater uma costura nessa parte, aqui em cima, liberando todinha essa passagem do cursor. Essa costura é muito importante, tá? Então, se atentem a sempre puxar bem o teu forro para baixo, para que o teu cursor não fique enroscando aqui nunca. É uma costura mais externa, então, um pontinho mais largo aqui e joga bem esse forro para baixo. Nós vamos fazer isso em ambos os lados. Olha lá, passamos a costura aqui, então fica assim, ó, costurinha todinha passada, tá? Agora, gente, ó, já liberamos a passagem do cursor, você vai alinhar bem a sua peça, bem bonitinho. Eu falei pra vocês que se vocês quisessem, isso aqui pode virar facilmente uma bolsa e pode sim, tá bom? Então pode ser uma bolsa, pode ser uma nécessaire, você pode colocar aqui nessa parte do zíper um tirante com meia argola. Eu vou passar 2 cursores, mas para facilitar desvirar a peça, eu já fecho um pouquinho, me certificando que tudo aqui, ó, tá bem alinhadinho para eu não entortar a minha peça. E eu já vou desvirar agora. Então, já desvira isso aqui tudo lá pro avesso. E agora sim, a gente precisa desse zíper fechado. Então, como eu preciso do zíper fechado, eu preciso tirar esse cursor, passar ele novamente para manter ele lá o centro da peça, para que a gente possa fechar. Então, por isso, eu tiro depois que eu fecho e passo novamente. E eu vou colocar outro cursor deste outro lado, para que eu tenha 2 cursores. 2 cursores aqui é bem opcional, tá? Então, engata o teu zíper aqui e joga esse cursor aqui, ó, para o centro da sua peça. Então, meus 2 cursores estão aqui. Agora, eu vou jogar cada um pro seu lado. E aí, a gente vai iniciar o fechamento dessa nécessaire. Agora, com a peça todinha fechada, nós vamos fazer o quê? Fechar primeiro o lado principal. Então, eu vou alinhar toda a simetria dessa peça, beiradinha com beiradinha, e vou costurar este lado.
e este lado. Costura de fechamento sempre num ponto menor. Então alinha lá beiradinha com a beiradinha e vem passando essa costura. Mesma coisa deste outro lado e passa a costura. Não esquece do retrocesso no início e no final e pronto, já fechamos aqui essa lateral. Agora eu vou abrir a caixinha de leite aqui da parte da nécessaire, engatando as quinas. E aí, para evitar acúmulo de camada, abre aqui e passa uma costura neste retinho todo. Então, ele fica assim, tá? Ó, é só abrir as quinas, alinhar tudo e passar uma costurinha aqui fechando. Retrocesso também lá no início, deita esse acúmulozinho de camada que fica, retrocesso no final, já passei a costura aqui. Agora, vamos repetir o processo deste lado também. Abrir aqui os acabamentos e vou passar a costurinha aqui no ponto 3,5. Aqui já está pronto, fechado os dois fundos. A gente vai repetir o mesmo processo agora no forro. Então, traz o teu forro, beiradinha com beiradinha. A gente vai fechar em um lado todo ele e no outro lado a gente vai fechar só um pouquinho aqui em cima e um pouquinho aqui embaixo, mantendo essa abertura na lateral, que é por onde a gente vai desvirar toda essa peça. Então, no forro, fecha só um pouquinho de um dos lados. Repeti o processo aqui, fechei o fundo do meu forro e aqui eu mantive uma lateralzinha aberta, que é por onde eu vou fechar. Porém, aqui no zíper tá tudo aberto. Então, você vai vir agora aqui, ó, e vai abrir essa micro caixa de leite. Eu sempre falo pra vocês, é importante que a gente refile e sele com um isqueiro. Por quê? Porque zíper é um ponto de tensão e ele desfia. Então, toda vez que você cortar zíper, você precisa selar, tá? E aqui, gente, é a mesma coisa lá de baixo, só que é um espaço pequenininho. Então, você vai abrir ambos os lados, ó, diminuir as camadas e aí alinhou tudo, vem aqui e passa uma costurinha. Aqui você já prende forro, principal, tudo junto. Ele vai ficar este balãozinho aqui, ó. E aí é só vir costurando, o zíper tá aqui. Então, já fiz a costurinha aqui e eu vou repetir o mesmo processo aqui. A dica é, coloca aqui, ó, o teu dedo, ó, coloca o dedo aqui e aí ele já vai abrir fazendo o balãozinho bem direitinho, porque é uma caixinha de leite bem pequenininha, é uma caixinha de leite de 1 por 1, então ela é pequenininha mesmo, tá? E aí é só abrir tudo aqui fazendo esse balãozinho pra cima, ó, ambos juntos e já passa a costura. Pronto, costuramos aqui, tá? Então, ó, pode ser tranquilamente uma bolsa ou uma nécessaire. Pela abertura do forro aqui na lateral, abre o seu cursor. Como eu disse, apesar dele ser um material um pouquinho mais espesso, ele é um material super tranquilo de manusear, porque a memória dele é curta, né? Então, você vai agora com bastante cuidado por essa abertura, trazendo o forro lá, ó, trazendo a tua peça pra fora e jogando o forrinho pra dentro, tá? É com cuidado, por quê? Porque aquela caixinha de leite aqui é um ponto de tensão, aqui, então a gente tem que desvirar isso aqui, ó, com bastante cuidado para que não rasgue, tá bom? E aí, desvira, empurra tudinho lá pra baixo, dos cantinhos. E aqui também tira todo o ar e a gente já vai aproveitar, depois que desvirou tudo, do forro, na lateral todinha da peça, tá? Pra não parecer que é um buraco. E aí, pronto, joga tudo lá pra dentro. Olha como fica um detalhe super bonito na sua peça. E o legal é que você pode aproveitar as suas sobras de material para fazer detalhes incríveis. E aqui nós temos uma linda nécessaire. Olha que linda que ela fica. É um super presente aí pro Dia da Mulher, pro Dia das Mães.
Fica uma necessaire super bonita, esse material super estrutura e é uma peça super linda e fácil de fazer. Aquela caixinha de leite pequenininha tinha esse intuito aqui, ó, apenas de embutir o nosso zíper, deixando ele com esse acabamento bonito aqui no final. Então é uma caixinha de leite de 1 centímetro que dá esse efeito na nossa peça, né? E a gente tem aqui uma linda necessaire, super fácil de fazer. Você pode tirar essa alça e transformar isso numa bolsa, né? Então isso aqui pode virar uma bolsa também. E olha lá, sugestão de peça fácil, rápida para você que está iniciando já começar na costura, fazendo as suas peças, vendendo, presenteando. E é isso. Eu sou Dani Delinski. Se você não está inscrita no canal, se inscreve agora mesmo, que toda quinta tem dica e aula de costura aqui para vocês. E me acompanhe nas redes sociais. Se você gostou, deixa um comentário, curte esse vídeo. Beijos, fiquem com Deus, boa sexta-feira e até qualquer hora.